Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que foi a alteração via decreto do novo marco do saneamento que tinha sido aprovado na legislatura passada. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós responderemos no vídeo, tá bom? Então é só puxar a vinheta. Então vamos aqui para o relatório, né? A gente fez aqui um relatório completo em que a gente levantou os principais pontos que a gente observou no decreto. A primeira coisa é que a gente acha a leitura negativa, tá? Para as empresas de capital aberto, Sabesp, Sanepar e Copasa. Tá? Antes de entrar no mérito, eu vou tentar trazer a conclusão antes do desenvolvimento. A conclusão é a seguinte: eu achava que o novo marco ele é muito pró-universalização, muito pró-eficiência, e, consequentemente, muito pró a expansão do setor privado no setor. À medida que o marco traz uma certa estabilidade regulatória, traz a ANA como agente regulador do setor, houve um aumento muito grande do interesse do setor privado em investir nesse segmento de saneamento. Né? Então a gente pôde observar uma série de privatizações, né? E talvez as mais importantes tenham sido ali das capitais de Alagoas, né? Foi um leilão muito concorrido, da SEDAI no Rio de Janeiro, que também foi um leilão muito concorrido, e em dezembro de 2022 da Corzan. E o que aconteceu no leilão da Corzan? Foi um leilão muito fraco, foi um leilão que só teve um consórcio interessado, e o prêmio destravado nesse leilão foi muito xoxo, né? Foi muito fraquinho. Então, assim, qual é o meu receio? É que, à medida que os governadores, né, cada estado brasileiro tem uma estatal de saneamento e petróleo. À medida que os governadores observarem que aquele prêmio espetacular que foi observado em leilões passados, simplesmente ele não existe mais, poxa, para que eu vou privatizar? Para que eu vou passar por todo o problema, por toda a dor de cabeça, sendo que no final do processo eu não vou ser recompensado financeiramente por isso? No caso, os seus respectivos estados. Então, eu acho que isso iria trazer uma redução no apetite e a onda de investimentos, né, baseada principalmente em privatização das empresas ineficientes estatais, ela simplesmente pode ser que ela não aconteça. Tá? Então isso é negativo para as teses da Sanepar, da Copasa e da Sabesp, exatamente porque pode ser que o ímpeto privatista não venha se materializar, por não valer a pena. Então vamos lá, e isso também é ruim para aqueles cases que são compradores, investidores do setor de saneamento, né? Principalmente no setor privado. No caso, a Equatorial, ela já comprou aí uma área de concessão, apesar da gente não ter cobertura da empresa, ela é um case muito eficiente que com certeza vai gerar muito valor ao longo do tempo. Então eu escrevi tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, e o que eu trago aqui? Você tem alguns pontos que valem a pena ser mencionados. O primeiro é a alteração da possibilidade das empresas estatais renovarem a sua prestação de serviço sem a necessidade de uma licitação. Ou seja, ela simplesmente renova aquele serviço que ela está prestando automaticamente, porque sim. O que é uma pena, né? Porque veja bem, quando você olha aqui para os gráficos de cobertura, né? Sempre lembrando que a região norte e nordeste é a mais sensível, principalmente no ponto de esgotamento sanitário, isso aqui está querendo dizer que essas empresas podem, sem nenhuma obrigação relacionada à universalização, simplesmente renovar o seu contrato de maneira automática, porque a lei assim permite. Né? Antes, essas coberturas aqui do Norte e Nordeste, se ela não atingisse a meta que foi proposta pelo Marco do Saneamento, que é a universalização até 2033, o que acontece? Ela é obrigada a oferecer isso para o mercado. Então, algum player privado ia pegar isso aqui e aí ele sim ia ter a obrigação de entregar a universalização nos próximos anos. E aparentemente isso está se perdendo, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é as empresas elas precisam mostrar que elas são viáveis economicamente. Né? E esse deadline, né, esse marco final, era até dezembro de 2021. Pois bem, foi postergado para dezembro de 2025. E quando você olha aqui para boa parte das empresas brasileiras, muitas delas têm altíssima dívida, apresentam prejuízo, não têm capacidade de investimento para conseguir universalizar seus serviços. Então eles ganharam um boizinho, né, ganharam um waiver de 4 anos para mostrar que eles
vão ter ou não, né, capacidade econômico-financeira de atender os seus serviços. Tá? Aqui tem uma outra questão que eu achei curiosa, é o seguinte, as empresas poderiam subdelegar até 25% das suas áreas de concessões para que outros players possam oferecer o seu serviço, né? Como se você tivesse uma grande área de concessão e um pedacinho dela você poderia fazer com que outro player explorasse ela, né? Às vezes porque você não consegue explorar da mesma maneira. Então, esse é um outro ponto negativo e aparentemente esse limite não vai existir para parcerias públicos-privadas. Se é público-privado, envolve empresa estatal, né? Isso é outra coisa que também eu achei curiosa. Um outro ponto aqui esse aqui é um ponto marginalmente positivo, que é a ideia da autonomia mantida da Agência Nacional de Águas, né? Como a gente sabe, no setor de energia elétrica a gente tem a ANEEL, né, que é um órgão independente, né, para fazer as métricas, as políticas públicas, e à medida que você mantém a autonomia da ANA, pode ser que isso seja interpretado até como algo marginalmente positivo, afinal de contas você vai ter uma única agência fazendo as políticas públicas para todo o setor, né? Antes você tinha cada estado fazendo a sua política pública, então assim não existia uma harmonização das regras do setor, né? Cada um fazia uma coisa e isso naturalmente atrapalhava a prestação de serviço. Então isso aqui é algo razoavelmente positivo, vamos ver como é que fica na prática. Mas esse é um outro ponto. E o quinto ponto também é o uso da alocação de recursos públicos federais para os operados por órgãos da União. Isso aqui parece interessante, mas na realidade não é. Por quê? Porque a gente sabe que o governo, e não é de agora, né, ele está sempre numa situação complicada de caixa e tende a privilegiar outras coisas que não saneamento. Então, historicamente, o que a gente observa é que existe um repasse muito aquém do necessário para a universalização dos serviços. Então, se vocês avançarem um pouco aqui, vocês vão ver que nos últimos anos você tem um investimento anual de 10, 12 bi, 13 e um ligeiro incremento à medida que o marco é aprovado. Então, assim, essa ideia de ter o governo tutelando as empresas e oferecendo recursos federais, na prática, ela é, na realidade, uma das causas do problema. Tá? Então, essas empresas ineficientes e que não têm um balanço sólido, elas acabam recebendo recursos que, na realidade, mantém ali o paciente respirando, mas não permite resolver o problema. Né? Então, imagina só essa quantia aqui que você está vendo sendo dividido por todos os entes da federação. Né? A gente sabe que, infelizmente, saneamento não dá voto. Então, historicamente, o que acontece é a terceirização dessa obrigação para outras pessoas e o problema não se resolve. Tá? Então, é isso, né? Como eu comentei agora há pouco, a gente tentou trabalhar primeiro na conclusão e não no desenvolvimento, e eu trouxe aqui alguns pontos. Né? E o último ponto que eu acho que vale a pena ser mencionado é o seguinte: essas alterações propostas, elas foram realizadas via decreto, não foi via Congresso. E como todo decreto, ele pode ser revisto, né? Ele pode ser revisto, seja pelo STF ou seja pelo próprio Congresso, que pode derrubar o decreto. Então, assim, demonstra aí uma certa fraqueza. Então, a gente espera que esses decretos sejam revistos, né? Já existe aí uma movimentação de jornais fazendo editoriais interessantes pró saneamento, mas assim, acho que no final do dia o resultado ele é muito amargo, né, para o investidor, exatamente porque traz incerteza, mesmo que esse decreto caia, fica essa dúvida, né, se o governo federal vai focar ou não em alterar essas premissas. Então é isso, eu espero que tenha ajudado, deixe seus comentários e até a próxima.